Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Que bom poder falar com você novamente. Que bom trazer a palavra de Deus ao seu coração. Eu queria falar com você que o crente não precisa ir para a igreja. Sabia disso? Que o crente não precisa ir para a igreja? Talvez você diga, poxa vida, né? Será que isso é verdade ou não? Antes de você dar sua opinião, deixa eu concluir essa reflexão com você. O texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25, há mais ou menos 2000 anos atrás, essa palavra já foi dita e ela é muito atual. Olha o que ela diz: não deixando de nos congregar como é costume de alguns, mas exortando-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Então, desde já, eu quero dizer para você o seguinte: o crente não precisa ir para a igreja, ele deve ir para a igreja. Há um tempo atrás, há algumas décadas, se falou muito, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja. Isso é uma grande falácia, é uma grande mentira, é uma grande artimanha do inimigo para nos esfriar. Porque nós somos a igreja quando nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo se reúne em algum lugar. E quando a igreja se reúne em algum lugar, seja um templo, a gente chama de igreja, chama de associação, não importa o nome que se dá ao prédio, mas é um prédio que abriga os crentes em Jesus. E o texto aqui fala, olha, não deixa de congregar não. Há 2000 anos atrás, muita gente já parava de congregar, já desanimava, já não queria ir mais para a igreja. E ele diz, pelo contrário, exortem-se uns aos outros. O texto de 1 Coríntios 15, 33 é muito tremendo nisso também, dizendo para mim e para você o seguinte: não se engane, né? Não vos deixe enganar. Algumas versões diz não se engane, diz assim, né? As más companhias ou as más conversações, vai depender aí da versão que você está lendo, mas diz justamente isso: não se engane, não vos deixeis enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Se a gente, estando na igreja, né, seja você que chamar isso de templo, comunidade, não importa, você estando junto com os irmãos, você fazendo parte da igreja, que não é o templo, muitas vezes a gente já desanima, muitas vezes a gente fica triste, muitas vezes a gente passa por situações de aperto, tanto emocional, física, problemas na vida. E a quem a gente vai buscar a intercessão, a oração, a comunhão? E o texto aqui fala, não se deixa enganar, né? Se na sua mente há esse engano, combata isso hoje, em nome de Jesus. Não se deixe enganar. As más companhias, as más conversações, hoje eu vou conversar sobre tudo, menos igreja. Não. As coisas vão entrando no coração de maneira sutil e, quem sabe, muitas vezes a gente abandona a fé, a gente chega a apostatar da fé. Então hoje eu queria dizer para você, se você se declara um cristão, se você ama a Jesus, procure uma família para servir. Se você não tem ainda uma casa onde você louva a Deus, onde você adora, onde você glorifique, procure o mais rápido possível, né? A igreja é o lugar da bênção de Deus, aonde Deus amolda as nossas vidas, aonde nós somos trabalhados através da comunhão, através da oração. A igreja local é o instrumento de Deus para glorificar o nome de Jesus dentro da cidade. Então nós precisamos estar em comunhão com os irmãos, servir com os irmãos, crescer com os irmãos, sermos aperfeiçoados com os irmãos, servir. Como nós vamos servir se nós não estamos congregando? Então, não deixa essa mentira tomar conta do seu coração. Pelo contrário, né? Tira isso da sua vida, decida viver a verdade de Cristo. E eu queria deixar para você uma frase muito forte, muito poderosa, que tem tudo a ver com andar junto. Alguém já disse o seguinte: que quem não anda junto, que quem anda sozinho, não vai cair. Já caiu. Talvez você diga que palavra forte, que frase dura, mas é verdade.
Se nós não conseguimos andar com as pessoas, nós já caímos. Caímos no orgulho, caímos no individualismo, caímos em tantos outros pecados, caímos na solidão, caímos no entristecimento, caímos muitas vezes na depressão. Nós precisamos ter alguém para andar conosco, nós precisamos ter companheiros de oração, nós precisamos ter companheiros para abrir o nosso coração. Olha que tremendo o que diz João o apóstolo. Ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Como que eu vou confessar minha culpa se eu ando sozinho? E ele diz: orai uns pelos outros. Como que eu vou orar por alguém se eu estou andando sozinho? Mas para que eu vou confessar e orar? Ele diz assim: para seres curados, para seres curados. A Bíblia diz: chorem com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. Como que eu vou fazer isso se eu estou andando sozinho? Então, escute isso: o crente não precisa congregar, o crente não precisa fazer parte de uma igreja. O crente, o cristão, ele deve congregar, o cristão deve fazer parte de uma igreja. Decida isso. Você que é chefe de casa, você que é mãe, leve seus filhos, leve sua família para a igreja, congregue, não se isole. Eu não gosto daquela igreja porque tem isso, tem aquilo. Queridos, milhares de igrejas espalhadas sobre a face da terra, e não tem nada a ver com pessoas. Primeiramente tem a ver com Jesus. Congregue em uma igreja por causa de Jesus. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Fique com Deus em nome de Jesus.